Boa noite, minha amiga, meu amigo, meu irmão e minha irmã. Que bom, que maravilha, como diz um amigo nosso, lindo, divino e maravilhoso estarmos hoje aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E 19 horas é o horário que começa aqui na Web Rádio Estação da Luz, o seu programa Estação da Luz. E hoje, num momento todo especial, estamos fazendo uma ligação direta, né, com a nossa Marineve Saraiva, lá de Teresina, ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, e hoje trabalhando também no Movimento Espírita. Uma das casas que ela trabalha é a Casa do Pão Francisco Cândido Xavier, em Alto Longar, em Piauí, mais ou menos a 80 quilômetros da capital. E eu quero aqui agradecer e dar uma boa noite e dizer bem-vinda, minha amiga Marineves. Como é que está você? Está tudo bom, querida? Olá, boa noite. É uma alegria estarmos juntos, está tudo bem. Eu estou muito feliz de poder estarmos compartilhando essa experiência do Piauí para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e para o mundo, né? Estamos todos conectados, a tecnologia nos permite, e a doutrina espírita é essa doutrina maravilhosa que nos fraterniza, nos solidariza e nos dá esse compromisso, né, de que somos irmãos e precisamos uns dos outros. Uma boa noite. Boa noite. E você falou muito bem, realmente a internet nos liga, porque eu fui descobrir justamente a maravilha que é você em Poitiers, na França, com a minha amiga Livramento, daí. Então, você vê que as Tá vendo ligações, como é o mundo? o que O você mundo falou, pequeno. é um mundozinho pequeno, né? Como diz outro, sem fronteira, né? Sem fronteira. Mas, minha amiga, nós somos um programa espírita, e por ser um programa espírita, lógico, evidentemente, que a gente tem que começar com a prece. Mas antes da prece, que eu gostaria muito de pedir que você trouxesse a sua verba em forma de prece e também, se possível for, a leitura do Evangelho, eu vou aqui, de início, fazer uma leitura preparatória. E ela está no livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos, ou nós escolhemos o item 15, que é uma mensagem, inclusive, de Emmanuel, né, que o tema de hoje é justamente, né, a parceria Chico-Emmanuel, a missão do livro, e nós temos aqui o item 15, o livro Espírita e Vida, né? Então, ele começa assim, o nosso querido Emmanuel, pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, Francisco de Paula Cândido. O pão alimenta a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intempérie. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. E Emmanuel segue. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e internece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento e arremata. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentam e dignificam a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz,
no plano físico e na esfera espiritual, aqui, agora, depois e sempre. Nosso querido Emmanuel, nessa mensagem belíssima do Livro Espírito, que tem muito a ver com o tema de hoje. E eu gostaria agora de passar para minha amiga Marineves Saraiva, para que ela possa nos brindar não só com a prece inicial, mas também com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e um pequeno comentário, e depois mergulhar naquilo que ela veio fazer para nós, que é trazer instruções e esclarecimentos. Então, elevemos o nosso pensamento ao amado Jesus, o nosso Divino Mestre, rogando a Ele as bênçãos necessárias para essa noite, os eflúvios do mundo espiritual superior, acalmando as mentes e os corações de todos nós, em todos os lugares do planeta Terra, levando essa luz esclarecedora da mensagem do seu coração, que transborda amor, verdade e luz. Que todos nós, nessa noite, possamos estar fortalecidos e esperançosos por dias melhores e convictos da tarefa que cabe a cada um de nós. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, agora, amanhã e sempre. Graças a Deus. Minha amiga, depois dessa prece, qual é o tópico do Evangelho que você preparou aí para a gente nessa noite luminosa? O capítulo 1, item 5, do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo trata exatamente, eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo estão contidas as 3 revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, né? E nós vamos ficar com o item 5, o Espiritismo. Vamos iniciar a leitura. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar, atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não para um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Isso é uma mensagem, né? Essa é a mensagem do item 5 e 6 do capítulo 1, com o título Espiritismo. Uma ciência nova, o Espiritismo vem dialogar com a ciência, né? Ciência, filosofia e religião, vem trazer para nós
as provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual, das relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, vem falar para nós desses princípios que a doutrina espírita nos traz, que sustentam o conjunto dos pilares dos ensinamentos dos espíritos, né? Deus, Jesus, o espírito, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, e assim, entender que essa mensagem que está contida nas revelações divinas, lá no Antigo Testamento, o Novo Testamento, a chegada de Jesus na Terra, e a terceira revelação, onde Jesus não personifica em nenhum ser, mas convida um conjunto de espíritos para serem as vozes do céu. Gosto muito dessa mensagem. São as vozes do céu, onde nós vamos encontrar, inclusive, lá nas páginas iniciais do Evangelho, né? A gente vai encontrar no prefácio, onde o Espírito de Verdade assina, ele fala assim, ele fala dessas vozes do céu. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Ou seja, eles estão convidando-nos, homens, para o grande concerto da nova era. Estamos nós vivendo esse processo, fomos espíritos escolhidos para estarmos na Terra, e o Espiritismo não veio destruir a lei de Deus, nem a lei do amor, ao contrário, veio nos ensinar, veio nos explicar, vem clarear e vem nos ensinar a dialogar com esse passado, com esse presente e com o que nos aguarda no futuro. Maravilha. Adorei quando você falou nas vozes, né, dos espíritos, dos céus, as vozes que chegaram. Maravilha. Minha amiga, mas me diga uma coisa, quando você trouxe aí para a gente o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, em toda a sua codificação, a gente poderia dizer assim que a obra de Chico Xavier foi uma continuação do Espiritismo, trazendo mais informações, e o livro, essa parceria basicamente do Chico com Emmanuel, é algo que vai ficar para toda a população da Terra, por todo o restante das nossas vidas? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. E eu acredito que quem estuda a obra do Kardec, que estuda lá em Obras Póstumas, vai encontrar o Kardec lá numa mensagem onde os espíritos noticiaram a ele que ele teria muito pouco tempo no mundo espiritual, né? E que haveria necessidade de se desdobrar na Terra a continuidade da obra. Longe de mim querer discutir a personalidade do Kardec e do Chico, mas dizer que Chico personifica essa missão do desdobramento da dimensão religiosa, da dimensão espiritual da doutrina espírita, tendo em vista que, à época, o que o Kardec, a conjuntura histórica permitiu o que foi consolidado no Pentateuco kardeciano. E muitos dos desdobramentos na dimensão espiritual se fez necessário a reencarnação desse espírito nas terras brasileiras, né? Isso também é um planejamento, não é um fato aleatório, não é um dado qualquer. A reencarnação de um espírito missionário, essa é uma fase já de uma maturidade, de um momento novo para a Terra, e esse legado do livro, ele faz parte de um compromisso muito sério de Emmanuel, Chico, com o coração amoroso de Jesus. Um legado para toda a humanidade. Uma verdadeira dádiva. E minha amiga, nessa parceria do Chico com o Emmanuel, o que é que você poderia destacar como primeiro passo? O que foi que realmente fez com que Chico e Emmanuel pudessem ter essa simbiose do bem no amor, né? Porque parecia carne e unha, né? Parecia um espírito encarnado e outro desencarnado vivendo num corpo só, né? Dois espíritos vivendo em um só corpo, né? Vamos dizer assim.
É interessante, né? Eu tive a oportunidade de visitar Pedro Leopoldo quando estava estudando lá em Belo Horizonte. Sempre nos finais de semana escolhia para ir a Pedro Leopoldo ou Uberaba. E lá eu pude conhecer o Centro Espírita Luiz Gonzaga, conhecer os lugares, o açude do Capão, a memória de Chico Xavier naquela cidade, a memória dos primórdios, dos desafios que foram ali vividos, as sementes boas que foram ali plantadas. Depois também, seguindo, tive a oportunidade de ir várias vezes a Uberaba, e um carinho muito especial pelo nosso amado Chico, né? Mas vamos lá, depois eu falo da mensagem que cheguei a receber, mas vamos tocar aqui no início da mediunidade de Chico Xavier. Era exatamente 8 de julho de 1927. Ele diz assim, o próprio Chico fala, obedeci ao conselho recebido e de imediato um amigo espiritual escreveu 17 páginas usando a minha mão, com grande surpresa da minha parte, conquanto registrasse fenômenos mediúnicos em minha experiência pessoal desde a infância. Aquele momento se torna um momento especialíssimo, porque ele foi orientado a pegar a caneta, né, que os espíritos já estavam por ali para escrever, e ele escreve 17 laudas quando ele tinha 17 anos, né? E vai se desdobrando. Esse espírito vai aparecer um pouco mais à frente. Nós vamos encontrar o espírito Emmanuel aparecendo numa tarde de domingo, em 1931, o início da mediunidade, o marco é 8 de julho de 1927, só em 1931, Chico já tinha 30 anos, é que o espírito Emmanuel se apresenta de forma visível ao Chico Xavier. E era uma tarde de domingo. E ele diz assim, né, que ele era um coração muito, muito sincero, muito puro. O Chico, ele disse, se você topar, nós temos uma tarefa para desenvolvermos juntos, né? O Emmanuel, amoroso, enérgico, mas começa a falar dos compromissos assumidos e dando notícia que eles teriam uma vida de trabalho, que se ele topasse, eles escreveriam muitos livros, deixariam um grande legado na Terra nessa área do livro. E o Chico não entendia ainda a dimensão desse trabalho, mas é claro, o Emmanuel faz lá os seus tópicos e as suas exigências, né? Ele diz que mais na frente ele iria saber mais coisas sobre ele, que naquele momento ele estava se apresentando pela primeira vez, mas os espíritos estavam vinculados pelas linhas do tempo, pelos milênios afora, né? E é dessa maneira que ele registra o espírito Emmanuel pela primeira vez, né? E ele solicita nesse primeiro encontro que o Chico descansasse, porque quando ele se sentisse mais forte, é que ele iria estar colaborando com a difusão da filosofia espírita e que ele iria seguir os passos dele, como ele prometeu, ele cumpriu, né? Seguiria os passos e estaria ao seu lado e eles estariam unidos pelos laços do coração, pelo sentimento afetivo, pelo compromisso, e que esse vínculo não era dessa existência, tinha raízes profundas nos séculos. Isso é muito importante, né? Porque eles estavam ligados muito já há bastante tempo. Mas, de qualquer maneira, 8 de julho ficou como assim, o marco do início da mediunidade do Chico, né? Independente de mais na frente. Exatamente. Aí a gente pode falar um pouquinho desse espírito Emmanuel, porque o Emmanuel, ele está presente, e muito embora a gente não tenha muitos livros espíritas contando a história desse espírito, porque é ele mesmo que resolve trazer à baila a sua historicidade, né? Ele pede permissão
para ele mesmo narrar a sua trajetória, e na fase dos romances, né, que tem uma importância muito grande, as 5 obras romanceadas de Emmanuel, onde ali ele vai estar presente, esse espírito, e ele vai estar revelando as suas diversas reencarnações, vai mostrando aí a dor, vai mostrando a esperança, vai mostrando as lágrimas que ele derrama e a possibilidade de sublimação que o contato com Cristo permitiu, até ele se sentir fortalecido para o compromisso assumido já nessa encarnação no século XX, né, do Chico Xavier, como o médium, como o protetor espiritual dessa antena do mundo espiritual superior. Não é uma tarefa fácil para o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem um anjo protetor, que é o Ismael, e o Emmanuel se torna aquele parceiro do anjo Ismael, como um mentor espiritual, como muitos médios possuem os seus mentores, mas nós não podemos negar que o legado do livro de Chico Xavier faz uma grande diferença para a nossa humanidade no século XX. Por quê? Você poderia me perguntar, por que essa diferença, né? Então, nós podemos dizer que o livro, o livro só tem valor quando ele realmente é lido, quando ele é meditado, quando ele é apreciado. E a literatura espírita, que tem valor literário, que tem valor histórico, que tem valor espiritual, que tem o valor mediúnico, ela se espalha, ela se esparrama pelo Brasil e pelo mundo afora. São muitas as traduções nos diversos idiomas, e, dessa maneira, nós vamos encontrar o grande valor literário dessas obras. Eu estou colocando aqui onde o Emmanuel vai revelando a sua trajetória de espírito, né, descrevendo os personagens, onde ele ali está presente, e Chico também está presente nessas obras, dessa fase romanceada, né? Não vai ser objeto de estudo nosso nessa fala, mas nós vamos encontrar né, a importância dessa descrição desses personagens, dessas experiências, dessas escolhas, muitas vezes dolorosas, uma riqueza literária, uma narrativa extremamente consistente, que traz assim uma perfeição à obra romanceada de Emmanuel. Tratando também de temas históricos, porque nós vamos aprender verdadeiras aulas de história nesses romances. Nós vamos aprender sobre as regiões do mundo, os impérios do mundo, as conquistas, os domínios de território, a política do mundo, os poderes temporários, a escravidão, a escravização, o estilo de vida, as moradias, a alimentação, as formas de exercer o poder, os crimes, os abusos, as corrupções, os desvios de objetivos, estão tudo ali narrado, né? E também nós temos a importância mediúnica, porque, em sendo um médium, uma pessoa que nessa existência estudou muito pouco, concluiu o ensino primário à sua época, né? Ele, com esse volume de... A 4ª série primária já demonstra um grande valor da sua mediunidade, porque como é que pode um espírito que apenas concluiu a 4ª série do primário ter uma consistência histórica, uma consistência literária, uma consistência abordando os temas mais variados da cultura humana, e no que se refere à obra de Emmanuel, só a obra romanceada já daria para o Chico o merecimento de pertencer à Academia Brasileira de Letras, né? Pelo valor literário, pelo valor cultural, pelo valor histórico, pelo valor social e pelo valor mediúnico, né? Então, lembrando também que nós vamos encontrar nesses livros os temas variados da mediunidade, né? Estão ali contidos os maiores gênios da
da literatura vão escrever através da mediunidade de Chico, e destacar também algo muito importante para os nossos dias, a importância religiosa da obra, porque, muito embora não seja uma apologia a uma única forma de crer, mas vai mostrando o comportamento religioso dos homens em diversas épocas, nos diversos continentes, mostrando desde o Oriente, o Ocidente, as civilizações antigas, mostrando os exemplos, os personagens, e a queda desses espíritos em experiências aqui na Terra. Há de se destacar o exemplo, por exemplo, de Paulo, o Estevão, a Lívia lá em há 2000 anos, o senador romano, Públio Lentulus, a Alcione lá no Renúncia, a Célia nos 50 anos depois, né? E nessa obra romanceada, nós vamos encontrar também essa matriz desse templo de Deus, que não está gravado nos templos da terra humano de pedra, mas está gravado no templo do coração de cada homem que abriu o seu coração para a vivência do amor. Por isso só a obra romanceada do Emmanuel já é um legado de amor na terra, porque ele nos fala do plano espiritual com muita clareza e nos traz essa possibilidade de escalabilidade, que a nossa dor ela pode ser vista com um olhar de esperança, pode ser vista com um olhar de alegria e pode nos fortalecer pelos caminhos da fé para que a gente possa chegar, não só o Espírito Emmanuel, os espíritos que estão ali dialogando, vivendo e convivendo com o personagem, como sujeitos históricos dentro dessas obras, mas serve a cada leitor. Cada leitor enxerga aquele personagem, dialoga com ele nas suas fraquezas ou nas suas virtudes e encontra força, como se fosse um evangelho vivo. Eu considero esse Pentateuco da obra romanceada de Emmanuel com Chico um evangelho redivivo, para quem realmente lê, aprecia, comunga, vai encontrar ali valores imperecíveis para o espírito eterno. É uma curiosidade, porque certa vez eu vi que nos 5 livros, vamos supor, que começou lá com 2000 anos e terminou basicamente com Ave Cristo, num período de mais ou menos 20 anos, Chico dizia que muitas vezes o personagem que aparecia no livro se aproximava dele reencarnado. Você tem alguma notícia sobre isso? Né? Então, eu estava escrevendo Ave Cristo, então uma personagem que estava lá, estava encarnado, chegava, ficava muito amigo dele, muito próximo, depois que terminava o livro, a pessoa ia embora, ele ficava até meio chateado. Você tem alguma informação sobre essas passagens da vida do Francisco? Olha, tem muitos parceiros do Chico que eles se identificaram, inclusive na região de Minas Gerais, né? Que eles conseguiram se identificar. Eu não vou citar nomes aqui, não, mas eu escutei muitas conversas, muitos diálogos desses espíritos que conseguiam se identificar dentro daquela espíritos reencarnados, que conseguiu se identificar dentro dessas obras, tá? Lembrando que o Chico não foi ao acaso que ele reencarnou também nas Minas Gerais, muito embora ele não seja um cidadão somente das Minas Gerais, nem do Brasil, mas do mundo inteiro, mas aquele território foi escolhido para ser esse solo de acolhimento, esse solo sagrado para o seu espírito, né? E eu gostaria de tocar um pouquinho nesses livros, posso? Lógico. Há 2000 anos, 50 anos. Então, lá em há 2000 anos, nós vamos encontrar assim, a presença de muitas tragédias, né? Vamos encontrar o espírito de Lívia, a esposa do senador romano Públio Lentulus, né? Ela, um espírito bem mais elevado, bem mais evoluído, no processo evolutivo do casal, ela estava anos-luz distante do seu marido, e a gente pode, nesse livro, encontrar tramas que ainda são presentes nos dias de hoje. Estão lá
os laços sagrados, mas ao mesmo tempo estão lá presentes as tramas dos invejosos, né, as perseguições, as traições, os crimes. Quantas coisas estão ali tratadas dentro daquele romance que você começa, se a gente começa a pensar enquanto historiador e se vê lá naquela época, poxa, essa mazela humana já era praticada há 2.000 anos atrás, né? Trama, inveja, ódio, corrupção, maldade, distorções da verdade. Mas é interessante que fica a grande lição, fica a lição assim de Lívia, o amor que ela teve, que ela despertou muito rapidamente pelo Nazareno, pelo Cristo, né? A figura do Simeão também nessa obra, a figura de Ana, a serva da sua casa, né? E esse espírito provando de uma oportunidade ímpar, que foi a de dar o testemunho de ser levada para ser devorada pelos leões, né? Quando ela foi para as pregações nas catacumbas, porque a gente sabe que o cristianismo ele esteve à margem. A mensagem do evangelho ela não foi permitida de uma forma tão natural. Foram lutas e lutas para que nós pudéssemos ter o acesso que temos nos dias de hoje. Nos 50 anos depois, nós vamos encontrar esse mesmo espírito reencarnado, o senador reencarnado como escravo. Olha, o espírito de Lívia nem precisaria reencarnar. Ela já tinha a sua cota evolutiva para o planeta de dor, mas ela intercede por amor a esse parceiro, né? Ela sabia muito bem que esse espírito ele iria sucumbir se não tivesse um braço amigo, um coração amigo para lhe dar o alento. Olha o valor do amor, o valor do afeto, o valor da família. E ela solicita a oportunidade de reencarnar. E é o espírito de Célia Lúcio, né? É muito, muito destacado dentro dessa obra, 50 anos, e foi nessa fase que esse espírito desperta para o Evangelho. Há um registro também interessante lá no Paulo Estevão, né? É uma obra monumental, eu considero essa obra, assim, acho que uma verdadeira obra-prima, que a gente não tem acesso, nem em cada 10 anos, nem em cada 20 anos. É um legado, assim, que e só por essa obra nós já deveríamos ter muita gratidão ao Emmanuel Chico Xavier. Nós vamos encontrar também outras vidas entrelaçadas. Não existe o Paulo, né, sem o Estevão, porque ele só existe após a morte do Estevão, né? A partir dali que ele vai ter a sua vida redimida, e a história de Abigail também, né? Que é a irmã de Saulo, e a intimidade dessas relações, os testemunhos que são ali travados, né? E ali naquele romance a gente vai encontrar figuras amorosas do Evangelho, né? Quando a gente vai sentir ali a presença de Jesus se identificando com o Ananias, quando Paulo estava lá para perseguir, entrando em Damasco para fazer uma perseguição a Ananias, e Jesus aparece a Paulo, né? E perguntando a ele por que ele lhe perseguia. Na verdade, o Cristo se identificando com seus fiéis discípulos, seus fiéis seguidores, e Ananias fora escolhido para fazer a própria cura da cegueira de Paulo. Porque é uma maravilha, lá em Renan, né? Uma maravilha, a oportunidade de uma conversão e, ao mesmo tempo, de uma redenção, porque o Emmanuel fala que o espírito de Paulo e o espírito de Madalena, eles conseguiram fazer, assim, um avanço numa linguagem dos nossos dias, um avanço quântico numa encarnação, né? No contato com Cristo. Um salto quântico, né? Se fosse... Um salto quântico.
Em renúncia, nós vamos encontrar um coração muito amoroso. Quem aqui já leu essa obra vai encontrar a figura de Alcione, né? Que amor, que figura nobre, que figura delicada, né? E a figura do vigário, Padre Damião também, da cidade que era lá da cidade de Santa Teresa de Jesus, na Espanha, né? Ele, um fiel amigo dessa família, tinha uma vontade enorme de conhecer as Américas, né? E ali nesse romance nós vamos encontrar também essa senhora, esse espírito vivendo um verdadeiro testemunho de amor, de grandeza, de renúncia e grandes virtudes preconizadas pelo Evangelho. Em Ave Cristo, uma obra... Marinê, e só uma dúvida aqui. Célia também foi Alcione? Não? Célia a Célia é o espírito que está lá reencarnado como parceira do Emmanuel, que reencarna como Nestório nos 50 anos depois. Certo. É em outro romance. Lá em Ave Cristo, nós vamos encontrar muitas tramas, muitas desilusões, muitos testemunhos. E o mais importante, que esse romance, ele se estabelece numa região do Império Romano chamada região das Gálias. O que é a região das Gálias? É a região lá onde reencarnou, onde foi programada a reencarnação do codificador, o Leon Denisard Rivaio, né? Lyon, na França, que depois se tornou um território francês, que até então, nesse século III, ele era um território pertencente ao Império Romano. Ao Império Romano. O que nós vamos encontrar nessa obra? Nós vamos encontrar os filhos do Evangelho, né? O século III já haviam os testemunhos dos filhos do Evangelho, né? Eles já estavam viajando, o cristianismo já estava vicejando, e a cidade de Lyon ela viceja com esses testemunhos do cristianismo na sua pureza. Nós vamos encontrar um personagem muito interessante nesse romance, chamado o Quinto Varro. O Quinto Varro, ele tinha um filho muito distante ainda do amor, muito distante das virtudes do Evangelho. Esse espírito já era um espírito extremamente evoluído do pai. E esse pai, no mundo espiritual, solicita a reencarnação para poder salvar esse espírito que ele considera um náufrago. Não só ele, mas os tutores espirituais consideram um náufrago, chamado o Tassiano, né? E o que vai acontecer? Ele vai se dedicar, ele vai ter uma dura luta terrena, ele vai ter um casamento que ele não foi compreendido, tiveram que viver vidas separadas, porque não houve compreensão por parte da esposa, mas ficou o legado do filho. O filho demorou muito a sentir esse despertar para esse amor, não é? Mas considero esse romance como Paulo Estevam, assim, um reforço para a hora das nossas fragilidades. Ou seja, é uma aula viva de coragem, de fé, de força, de testemunho. Lá no final dessa obra, está aqui a obra, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um verdadeiro Ave Cristo, é um evangelho vivo. No final da obra, ele vai falar: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Né? Então, com muita dor, com muito sofrimento, prisão, separação, as vidas desencontradas, né? E, ao mesmo tempo, o amor vencendo, mas vencendo de um jeito que não é o jeito normal das pessoas viverem na Terra. Mais isolado, um testemunho mais solitário com Cristo. Por isso o Ave é Cristo, né? E eu não sei se você lembra, nessa obra Ave Cristo,
Emanuel, é no meio do livro, ele diz assim, porque o imperador na época era de Roma, era o Adriano, né? E ele diz que Sim. procura investigar, e 300 anos depois, Adriano estava como um simples esmoléu, vamos dizer assim, um pedinte no pé dos prédios onde ele construíra, né? E entrava ali 300 anos antes como o imperador, e agora era proibido, né? Então ele faz esse registro, isso é muito importante também nesse livro, Ave Cristo. E a gente Ele termina... Pode falar, fale. A gente termina a Fale. obra dos cinco romances, né? Porque a Pois gente tem é. que ver o seguinte, a gente fica meio difícil dizer qual é o que a gente gosta mais, né? Porque eu sou Nossa, apaixonado, eu tenho paixão amo Ave Cristo. eu tenho paixão por três. É o Ah, Paulo Estevão, o Ave Cristo e o Renúncia. Esses três são os livros assim que conseguiram levar as lágrimas, né? Conseguiram levar conseguiram estabelecer um diálogo mais profundo com o meu mas, espírito. Mas eu gostaria de maravilha. falar também de um livro muito, muito importante. Eu vou pegar aqui. Esse livro, como historiadora, eu não poderia deixar de falar dessa narrativa, que é o A Caminho da Diga. Luz. Né? Nesse livro, o Emmanuel demonstra essa busca de compreensão para a penetração desses eventos, dessas situações, dessas civilizações, dessa marcha humana através das diversas civilizações da Terra. Mas muito interessante é que a narrativa não é uma narrativa com uma base de pesquisa histórica, como se faz aqui na Terra. É um ascendente espiritual, porque a matéria-prima está nos arquivos do mundo espiritual. Então, É claro que os detalhes estão aqui como tarefa, como ofício do historiador da Terra, mas quem estuda esse livro com um olhar profundo vai encontrar uma conexão lá desde a Gênese planetária, né, que é o primeiro capítulo, da comunidade de espíritos puros, até o último capítulo, que é o Evangelho do Futuro. Olha que ele fala das primeiras civilizações da Terra, fala de Jesus como o governador espiritual da Terra, fala das raças adâmicas, dos mundos em transições, os espíritos exilados que vieram para a Terra para ajudar nos caracteres raciais das primeiras civilizações da Terra. Vai falar da civilização egípcia, vai falar da indiana, do povo de Israel e da China milenária. Mas vai falar de Roma também, de Grécia, a missão de Sócrates. Mas eu gostaria de pegar aqui um trecho desse livro. o Marinelli, Está lá no final. Ele fala até dos ensaios assombrosos com os dinossauros. Até antes fala. Ensaios assombrosos da Gênese planetária, né? Olha aqui o que ele fala já chegando para o final do livro. Ele diz assim: há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado nesse momento? Não. A belicosidade já vem pelos milênios afora, né? A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo, onde os valores morais da humanidade, onde estão os valores morais da humanidade, 2000 anos de história, 2000 não, só da chegada de Jesus. As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política, somente o espiritismo
prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Lá no final ele vai dizer assim, olha, todos nós já sabemos que ele lá no início fala dos conclaves, que houvera 2 reuniões de espíritos puros na região. Lá nos primórdios do capítulo 1, ele trata dessa questão da comunidade dos espíritos puros e dessa reunião da comunidade dos seres angélicos e perfeitos, que Jesus faz parte dessa equipe. Aí lá no final ele diz assim, espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Aí a indagação, que resultará desse conclave dos anjos do infinito? A resposta, o próprio Espírito diz, Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Isso é muito importante. Os espíritos são maravilhosos. Olha, só o papai sabe, né? Eles sempre estão... Quando não sabem, não tem vergonha de nos dizer, não sabem, né? Não tem essas questões. Verdade. Amiga, nós já temos aqui 1 ou 2 perguntas. Você quer continuar ou você quer... Tem mais material aí para você nos falar? Porque tem muita coisa, são 412 livros, Olha, né? Dá mais uns 2 programas para frente. Dá sim, exatamente. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, um pouco mais. Nós vamos encontrar nos livros onde Emmanuel comenta o Evangelho, né, trazendo para as lições dos nossos dias, o caminho, verdade e vida, o fonte viva, o vinha de luz, o pão nosso, que fazem parte do nosso cotidiano, das nossas famílias, das preparatórias do nosso Evangelho no lar, não é? Quantas lições nós tiramos ali dessas mensagens que são trazidas lá do Novo Testamento e comentadas à luz do nosso cotidiano, nos auxiliando a entendermos o verdadeiro legado dessa mensagem do Cristo, que é atemporal, porque ela está cheia de princípios assentadas dentro das leis de Deus, e que esses valores, eles são imutáveis, né? O espírito, quanto mais evolui, mais ele compreende, mais ele entende que ele precisa se render ao Evangelho, né? Eu gostaria até de destacar também algo interessante que você já sabe, mas vamos lá. Para o comentário do Pentateuco kardeciano. Aqui nós desenvolvemos, por bons anos, um estudo chamado Grupo Emmanuel, por 20 anos, que nós estudávamos a obra do Kardec, aliada à obra do Emmanuel, que ele comenta o Pentateuco kardeciano. Então, o livro dos Espíritos, com o Religião dos Espíritos, o Religião dos Espíritos, o Livro da Esperança, o Seara dos Médios, comentando do Livro dos Médios, né? O Céu e o Inferno, toda essa obra do Emmanuel, que ele vai comentar o Pentateuco, ela traz para nós assim essas lições do Kardec para a compreensão do papel do médium dos nossos dias, né? O papel da nossa evangelização enquanto espírito imortal, e muito mais do que isso, a responsabilidade que temos de estarmos antenados com esses compromissos
que é o compromisso amplo do espírito reencarnado. É o compromisso consigo, é o compromisso com a família, é o compromisso com a profissão, é o compromisso com a difusão da doutrina, é o compromisso com a obra do bem, seja ela de que maneira for, de que jeito for, mas cada espírito vai encontrar o seu jeito, né, de servir, de aprender a servir. Esse grande legado, ele vem nos ensinar que a educação da mediunidade é a educação do nosso espírito imortal, né? E nós vamos encontrar também um livrinho muito interessante do Emmanuel, Pensamento e Vida, um livrinho pequeno, um opúsculo. Nesse livro, o Emmanuel traz, ele foi solicitado aqui por companheiros aqui reencarnados, algumas lições que pudessem servir de suporte para os espíritos reencarnados na Terra. E o livrinho é muito pequeno, é quase um opúsculo, mas ele traz assim uma profundidade, né? O Pensamento e Vida, porque ele traz lições, conforme o próprio Espírito Emmanuel revela, que ele serve de preparação para o espírito reencarnado, que vai reencarnar na Terra. É uma preparação no mundo espiritual, esse livro também é utilizado no mundo espiritual, para os espíritos que vão reencarnar na Terra. Mas a gente pode tocar também na obra do André Luiz, né? Podemos tocar na obra do... Vamos passar pela obra do André Luiz, do Humberto de Campos, né? Se a gente for observar, eu escolhi algumas mais do Emmanuel, mas a gente pode estar falando, porque o livro sem contar com a fase consoladora do nosso Chico, né, que foram aquelas mensagens avulsas de consolo aos corações que estavam despedaçados pelas perdas, pela incompreensão da lei de causa e efeito, pela perda da alegria, pelo desespero da dor. O Chico é uma alma extremamente amorosa e que a dor humana lhe sensibilizava, tocava profundamente o seu coração. Vou falar um pouquinho mais no final sobre isso, mas antes vou tocar um pouquinho na obra do André Luiz, né? Nos diz um pouquinho, a gente sabe, na sequência da obra do André Luiz, o Nosso Lar, nós vamos encontrar o Emmanuel capitaneando o espírito de Humberto, trazendo o André Luiz, esse espírito que viveu aqui em terras brasileiras, né, para nos revelar lições das colônias espirituais. Lá no Nosso Lar, nós vamos encontrar o André Luiz falando-nos dessa colônia, né, mostrando como a organização da colônia, a administração da colônia, a organização da colônia, os ministérios, as câmeras de retificação, o acolhimento, o trabalho desapegado, a generosidade, como se trata os doentes. Então, eu aproveito até para falar desse livro, que eu considero uma obra maravilhosa do meu amigo, que é das suas terras aí, o doutor Vitor Ronaldo Costa. O livro se chama O Visitador da Saúde, onde ele faz um mergulho profundo na obra Nosso Lar, e ele vai, assim, com capítulo a capítulo, comentando a obra Nosso Lar, O Visitador da Saúde. O autor, um médico espírita que já está desencarnado. Então, mais na frente, nós vamos encontrar Os Mensageiros, o segundo livro da obra do André Luiz. Nessa obra nós vamos encontrar também a preparação de vários espíritos que estão reencarnando para as atividades na Terra, né? Como que eles são preparados para as diversas funções, para experienciarem as diversas atividades, nos diversos ministérios, nas diversas tarefas que lhes serão confiadas. Nesse livro também, eles vão mostrar também o socorro, o sofrimento no umbral, na crosta, né? Na crosta terrena, e o papel dos médios, dos doutrinadores, destaca a presença do Aniceto e do Vicente, né, junto ao André Luiz, e a oportunidade que o André Luiz está tendo de fazer grandes indagações a esses instrutores, para aprender, para começar a servir. E Missionários da Luz,
interessante que esses espíritos que voltam desencarnados, nos mensageiros, eles voltam contando, fazendo uma narrativa um pouco frustrante. Foram preparados para reencarnarem como mensageiros e não deram conta do trabalho. Em Missionários da Luz, nós vamos encontrar uma obra extremamente importante para quem deseja, para quem deseja compreender mais a mediunidade psicográfica. O primeiro capítulo trata do psicógrafo, né? E o ambiente que é estudado nessa obra é um centro espírita aqui no Brasil, e acredita-se que tem um médium valioso que é objeto de estudo dessa obra. Há quem diga que é o próprio Chico, né? Nós vamos ver nesse grupo 20 pessoas que compõem esse grupo de estudo, e o instrutor Alexandre vai fazer elucidações extremamente importantes, né? André Luiz vai indagar muito, e vamos encontrar ali também um estudo. Pois não. Um estudo muito importante para a compreensão do campo mental e da mediunidade, que é o estudo da epífise como uma glândula da vida mental, né? E esse estudo ele nos ajuda a compreender também como funciona essa glândula nos médiuns, né? Essa capacidade de absorção dessa energia do mundo espiritual. Os médiuns mais desenvolvidos, eles possuem essa glândula mais ampliada, né? É bem o que narra nesse livro. E vamos encontrar também lá em Obreiros da Vida Eterna, um instrutor chamado Jerônimo. Vamos encontrar enfermeira Luciana, um padre Hipólito. O que a gente vai encontrar nessa obra do André Luiz? É a convivência de espíritos desencarnados que estão trabalhando a serviço do bem sem rótulo. É o padre trabalhando com o índio, é o índio trabalhando com o pastor, é o pastor trabalhando com o médium. Na verdade, a grande preocupação que se vê é o bem, né? Nessa obra vai estar lá a casa transitória, né? A figura da irmã Zenóbia também, que vai estar presente nessa obra. A mediunidade de volitação vai ser estudada também. Um estudo primoroso para o médium que deseja aperfeiçoar e compreender as suas próprias faculdades. No mundo maior, nós vamos encontrar um tratado da psiquiatria mais elevada, mais enobrecida, né? Os estudiosos, os médicos, a própria AME tem se debruçado nessa obra de André Luiz, As AMEs do Brasil, para entender também o papel dos médicos nos dias de hoje, né? Então, nessa obra, nós vamos encontrar a figura do calderaro, né? Aproveitando, andando nessas regiões fronteiriças da Terra, em contato com o instrutor Eusébio, e o André também ali atendendo de forma... O André recebendo essas orientações e desejoso já de colaborar, não é? Aprendendo para servir. O livro está dividido em 20 capítulos, e estão ali contidos um profundo estudo sobre a mente humana, sobre as perdas humanas, sobre a mediunidade torturada, sobre o sexo, sobre as enfermidades estranhas, sobre as psicoses afetivas, as alienações mentais, inclusive a loucura. Esse estudo do campo mental, ele ainda merece, da medicina da Terra, um olhar mais curvado, né? Eles não desbravaram ainda essa possibilidade. E exatamente porque a reencarnação ainda não foi aceita dentro da academia, né? Dentro da academia, dentro dos currículos acadêmicos. E aí segue
Não, aí segue nos domínios da mediunidade. Entre a terra e o céu, vale uma reflexão. Gente, é um livro que faz um estudo primoroso sobre a prece. Quem já estudou, quem já leu essa obra, é um estudo aprofundado sobre a prece. Nós vamos encontrar ali uma criança fazendo uma prece para uma mãe desencarnada, mas a mãe não tinha ainda condição espiritual de responder ao pronto atendimento daquela prece. Mas o que fica claro no estudo dessa obra, que nenhuma prece fica sem resposta. Que há um ministério, que há um departamento, que há regiões no mundo espiritual, os templos de socorro, né, em que todas as rogativas da terra, elas sobem, e quanto mais elas são sinceras, quanto mais elas são profundas, quanto mais elas são do coração, mais essa prece sobe como um raio. E muitas vezes tem autorização imediata para o pronto atendimento da rogativa, né? Então, ele nesse livro fala de uma prece refratada. O que é uma prece refratada? É aquela que você direciona para o espírito, ele não tem condição de te atender, mas ela não fica sem resposta, ela segue para outros campos, para outros caminhos, mas ela vai receber a resposta, ela vai receber, ela sobe como um impulso divino, e vai ser contabilizado aí o valor espiritual de quem está pedindo, né? De quem está elaborando a rogativa. Então, é bom lembrar, nos nossos dias, o quanto que a gente precisa estudar essa obra, o quanto é importante a oração, o quanto os nossos lares se tornaram o espaço sagrado da nossa manifestação de fé, né? Reunir um pai ou uma mãe, ou os casal, ou irmãos, ou filhos, ou família, para um momento de oração, é um grande alento, é uma grande força para o mundo espiritual. Sabendo que nenhuma prece fica sem resposta, imaginemos cada lar, nos dias de hoje, emanando para o mundo espiritual rogativas de valor espiritual, não só para si, não só para os seus, mas para a humanidade. O quanto de vibração positiva nós estamos emanando para o nosso planeta, né? E aí, nós vamos encontrar também o Libertação, você já havia falado. Esse livro, Libertação, tem até fatos interessantes que aconteceram com o Chico, né, quando ele estava psicografando essa obra. O personagem forte, né, um personagem bem destacado nessa obra é o Gregório, né? O Gregório. E esse espírito, ele tivera em outras encarnações experiências religiosas de alta hierarquia. De alta hierarquia. E quando ele chega no mundo espiritual, um líder religioso aqui com um grande número de seguidores, imaginava encontrar no mundo espiritual encontrar a mesma coisa, encontrar o céu, né? Encontrar o céu e uma passarela para lhe receber. Só que isso não acontece. E esse espírito ainda, mesmo religioso, mesmo ocupando a hierarquia das religiões da Terra, os altos poderes da hierarquia religiosa da Terra, mas era um espírito orgulhoso e vaidoso. O que aconteceu? Ele foi para as regiões umbralinas e criou uma cidade comandada por ele. Uma cidade trevosa. Imagina... e quando o Chico psicografou essa obra, ele recebeu... ele teve, assim, presença de espíritos obsessores que ficaram profundamente incomodados com esse livro, né? com a chegada desse livro para a Terra. Mas o que a gente vai encontrar ali também é uma figura maternal, né? Os espíritos superiores encontraram na figura da mãe a oportunidade de tocar o coração desse espírito,
fazer acordar esse espírito para os valores do amor, tocar esse coração para dirigi-lo para os caminhos da redenção, né? Tirar do poço da lama do ódio, né? da vingança, para alcançar outros patamares, e que nem o nosso pai pode fazer interferência, porque existem leis que são imutáveis, a lei do livre-arbítrio, né? O espírito precisa querer. Então, essa mãe foi utilizada para tocar esse coração, para que ele pudesse realmente sair dessas zonas infernais, obsessoras e magnetizadoras das mentes, comandando tudo desviado para os propósitos do amor, desviando os espíritos do propósito do amor, da humildade, da fé. Então, para libertar aquela multidão, precisava libertar o líder. Então, esse livro é todo em torno da libertação do espírito de Gregório, né? Libertar Gregório era libertar um conjunto de espíritos obsidiados pelo seu domínio, pelo seu comando. E ainda tem a lenda do peixinho vermelho no início, aí que aí arrebenta a gente todinho, né? Exatamente, traz a lenda egípcia, né, do peixinho. Mas nós vamos lá, ainda tem muitos livros que não vai dar para falar tudo, né? Em Ação e Reação, nós vamos encontrar um livro importantíssimo de 20 capítulos, de muitas instruções narradas ali nessa obra, né? Vamos encontrar o Hilário, vamos encontrar a Mansão da Paz, vamos encontrar o Instrutor Druso, e vamos encontrar personagens ali que estão com suas histórias sendo tratadas e narradas ali. Eu lembro de um personagem, de um capítulo que ele fala de um espírito que acho que o título do capítulo chama Dívida Agravada, né? Era um espírito que já era extremamente, já tinha falido em várias experiências, que precisava reencarnar no seio daquela mesma família com espíritos vinculados de outras vidas, mas aqueles espíritos, eles sucumbiram, né? E aí ele chama que a dívida foi agravada porque ele levou a noiva ao suicídio, casou com uma outra, tiveram os filhos desequilibrados, né, mentalmente, uma situação extremamente dolorosa, porque não estava nem no planejamento, no seu planejamento reencarnatório, o conjunto das tomadas de decisões que ele fez, que veio contrariar todo o planejamento reencarnatório. Ele veio para quitar a dívida e a dívida ficou agravada. Lembrando que a lei de causa e efeito, só a lei de causa e efeito. Aqui no Rio Grande do Norte chama de duplicata atrasada. Duplicata atrasada, né? Então, são vários pontos, né, que estão ali, e a gente observa quantos espíritos estão, quanto de lições ficam para nós, né, dos obsessores, das ciladas, das tramas, dos deslizes, e que só a lei de causa e efeito, só essa lei, se nós estudássemos e aprofundássemos essa lei, tivéssemos uma tomada de consciência para esse entendimento de que as nossas ações geram reações e nós colheremos os frutos da nossa própria sementeira, já gera em nós um compromisso e uma responsabilidade muito grande com a gente mesmo, né? Compromisso com a palavra, como diz Jesus, compromisso com o pensamento, compromisso com a atitude. Porque não basta falar bonito, é preciso ter o alinhamento desse pensamento, dessa palavra, dessa atitude. E o evangelho, é um evangelho vivo, essas obras, porque ele não veio para a gente ficar pregando só para os outros. Ele veio para a gente se ver dentro dessas lições variadas
e é como se fosse uma vacina para os nossos espíritos. Nós estivéssemos, ao fazermos essas leituras e esses estudos, nos vacinando para as experiências que estamos tendo nessa existência atual e para as nossas vidas futuras. Quanto de nós estamos sendo preparados, não é só para essa existência. Levaremos esses conhecimentos, levaremos esses aprendizados, levaremos as nossas as conquistas, o mérito e o demérito de tudo aquilo que a gente amealhou nessa existência para as nossas vidas futuras, né? Muito bem. E ainda temos a evolução em dois mundos e mecanismo da mediunidade, né? Até pois é, tem mais. Em sexo, aí vamos chegar em sexo e destino, e encerrar com a vida continua, tá bom? Porque não vai dar para falar tudo. Em Sexo e Destino, nós vamos encontrar uma obra apaixonante, e as lições trazem à cena história de jovens, de adultos, que são movidos pelo amor, pela paixão, pela cobiça, e que por essas emoções, por essas emoções complicam a própria existência e trazem de forma trágica obsessões, trazem situações difíceis de serem vividas nessa experiência e podem acumular, inclusive, dívidas para outras vidas, né? Vamos encontrar a maternidade omissa nesse livro, né? Vamos encontrar a fraternidade também ausente, vamos encontrar a presença do dinheiro, as tramas em torno do dinheiro. Então, muito oportuno ainda, bem para os nossos dias. Ou seja, chamada de atenção para o amor, para a consciência, para a nossa liberdade, mas para os nossos compromissos, né? E para a saída do padrão da culpa, para que possamos alcançar o mundo a regeneração dentro de nós mesmos, né? Essa tomada de auto-amor, de autoconsciência, para alçarmos o voo para o mundo regenerado, que é um mundo onde as nossas responsabilidades estão. Vamos usar de todo esse potencial como um nível de consciência e de maturidade moral e espiritual. Para encerrar, eu vou pegar E a Vida Continua, né? Que até virou filme. Exatamente. E a Vida Continua. Interessante nos atendimentos fraternos, essas obras, de acordo com as pessoas, com os diálogos, algumas pessoas eu até começo com E a Vida Continua, dependendo da escuta, né? Da escuta. Esse livro, eu acho que ele merece mais estudo, ele merece. E quantas pessoas nem estão nas casas espíritas, mas estão usufruindo da literatura espírita, estão trazendo luz para as suas vidas, né? Estão iluminando seus caminhos, suas decisões, só através dos estudos e da literatura espírita. Vejamos o quanto que o livro espírita é esclarecedor, ilumina, porque não basta a gente estar na casa espírita estudando, tem muita gente que está fora e está fazendo o dever de casa muito bem. Por isso a gente tem que aprender a respeitar as pessoas, e sabendo que o livro não tem fronteira. Ele chega na casa do católico, ele chega na casa do evangélico, ele chega na casa do ateu, né? Ele chega na casa do espírita. E esse livro vai estabelecer um diálogo com o leitor vai estabelecer diálogo com os seus parceiros, e vai gerar o quê? Uma consciência sobre a possibilidade de esperançar a vida. Esse livro nos fala do adoecimento, da ausência de esperança, mas, ao mesmo tempo, nos fala das amizades, nos fala das desencarnações na flor da idade, né? E lembrando que, para trazer esse final, eu lembro da fase consoladora de Chico Xavier, né? O quanto que ele teve a missão de esclarecer a muitas famílias que foram praticamente tombadas pela dor, pela perda de entes queridos, que eles não entendiam essa compreensão de que a vida continua.
As cartas consoladoras, né? Exatamente. E agora eu vou tocar um pouquinho num artigo. Esse eu fiz uma escrita quando o Chico ganhou o prêmio, quando ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Posso tocar um pouquinho nesse tema? Pode, não só um pouquinho, pode bastante. Então, lá no início eu trouxe uma frase do Gandhi, que ele diz assim: se um dia um único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isso será o suficiente para neutralizar o ódio de milhões de pessoas. Então, o pacifista Gandhi, né, falando, adentrando aqui nesse artigo para mostrar esse homem, o valor desse homem de paz, desse maior brasileiro de todos os tempos, né? E quando eu escrevi esse artigo, movida por aquela grande torcida, onde a TV SBT lança essa campanha do maior brasileiro de todos os tempos, né? E nós vamos encontrar ali os finalistas, né? Era 3 de outubro de 2012, não sei se você lembra. Haviam 3 fortes candidatos que estavam concorrendo na final: Chico Xavier, Princesa Isabel e o Santos Dumont. E o público respondeu ao programa indicando Francisco Cândido Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. Então, eu procuro pegar fragmentos da vida dele, da sua história de vida, e por que a parceria dele com o Emmanuel, ele se torna merecedor desse título, tá? Aí eu vou falar um pouquinho, eu não vou citar aqui, da história de vida dele, da mediunidade dele, já falei. Aí eu vou só relembrar alguns fatos, né? O apóstolo de Pedro Leopoldo e de Uberaba, porque Chico pertence a essas 2 cidades pelo coração. Uma porque ele nasceu e a outra porque o acolheu e ele muito amou. Pedro Leopoldo e Uberaba, né? Lá ele recebe Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro. Ele vai mudar em janeiro de 59, ele muda para Uberaba, né? Sob orientação dos benfeitores espirituais. Ele inicia nessa mesma data as atividades mediúnicas na reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. E ele inicia um trabalho belíssimo, que é a famosa peregrinação que ele faz na cidade de Uberaba. Tive a oportunidade de visitar Uberaba várias vezes, inclusive na desencarnação do Chico, e vi ali aquela multidão que se aproximava do Chico, que me tocava o coração, aquela fila enorme, ouvindo ali a leitura de alguém ali do Evangelho segundo o Espiritismo, e no final aquelas palavras que saíam da sua boca, inspirada pelo Emmanuel. E no final, aquela entrega daquelas moedas que que eram entregues nas mãos de cada pessoa, né? Como o óbolo da viúva, mas era algo doado com tanto amor e com tanto carinho, que era uma fila quilométrica de pessoas para receber as moedas da mão de Chico. Então, Chico deu continuidade a essa continuação desse autêntico missionário do Cristo. Ele, além da comunhão espírita cristã, ele comparece à reunião do Grupo Espírita da Prece, não é? Onde ali todos que se achegam encontram paz, consolo e esperança em dias melhores. O trabalho social que Chico também faz, é interessante que certa vez ele visitou... Já estamos chegando no final? Já passamos um pouquinho, mas falta ainda mais 3 minutinhos. Então vamos para o final. Vamos lá para o final. Pois bem, lembrando que o Chico foi bem... Eu vou encerrar a homenagem do Chico, como a escolha dele como o maior brasileiro de todos os tempos, porque ele foi considerado um correio do céu. Ele foi um missionário do amor, um apóstolo da mediunidade, um servo do amor divino, humilde, silencioso e firme com Jesus. Ele fez de sua existência na Terra um cântico de sensibilidade, de amizade e de amor incondicional.
E eu encerro esse artigo com as palavras que foram expressadas lá pela Prefeitura de Uberaba, no dia da sua desencarnação, 30 de junho de 2002, e o dia do enterro, que foi 2 de julho de 2002. E diz assim: Chico, você que sempre iluminou nossas vidas, estenderá agora a sua luz ao universo. Então, eu não tenho palavras para agradecer as oportunidades que Deus me concedeu de ter conhecido esse espírito, de ter recebido mensagem psicografada de familiar através do Chico e de ter sentido a vontade, o despertar de implantar um trabalho muito simples, muito singelo, que é o trabalho do pão, a Casa do Pão Francisco Cândido Xavier. Uma outra oportunidade, eu falarei sobre o que representa a Casa do Pão. 25 anos. 25 anos. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer... Pois não, pode dizer. Numa outra oportunidade eu vou falar como surgiu esse trabalho, como foi que veio essa inspiração, tá? Lá com Sacramento, com Egorina, e aí quando eu estava em Uberaba para ir para Sacramento, eu estava na porta da casa do Chico, o Chico não estava mais atendendo há uns 5 anos. E eu fui com a maioria das pessoas que vão a Uberaba, que iam a Uberaba, só para ficar ali usufruindo daquela aura da sua casa. E nessa noite eu tive a oportunidade de adentrar lá na casa do Chico, e foi como se fosse assim, um aval para o trabalho que já estava gestado na nossa mente, que era para implantar o trabalho da Casa do Pão com o seu nome, né? Foi um trabalho simples, levando o evangelho, mas muito mais do que isso, levando a fé, a solidariedade e tocando o coração através desse símbolo tão simples que é o pão, que foi abençoado por Jesus como símbolo da multiplicação de tudo que é grandioso, que começa com coisas pequenas. Maravilha. Nós vamos fazer agora o anúncio das nossas próximas atrações, e eu já quero convocar você para fazer a prece. Você disse até que tem uma mensagem aí psicografada, se você quiser trazer para a gente agradece, certo? Mas hoje foi com você, minha amiga Marineves Saraiva, lá do Piauí, ex-presidente da Federação Espírita do Piauí, e hoje trabalhando em um dos muitos trabalhos que ela realiza lá na Casa do Pão Francisco Cândido Xavier, lá no Alto Longar, em Piauí, a 80 quilômetros, mais ou menos, de Teresina. Amanhã nós teremos a presença do nosso querido José Soares, volta da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele vai falar sobre os 2 primeiros livros da Lavra do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo e Cartas de uma Morte. Então, um estudo dos livros de Chico Xavier. Vai começar esse estudo com o nosso irmão Zé Soares a partir de amanhã. Isso sexta-feira, no mesmo horário, das 19 horas. Agora, eu quero convocá-los que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, o nosso cadeira cativa, Amadeu Ferreira, ele estará aqui com um programa Nos Domínios da Mediunidade. Pergunta que seu Amadeu responde. É um verdadeiro pinga-fogo com o nosso irmão Amadeu, amanhã, a partir das 8 horas, toda segunda e toda sexta. Nas terças-feiras de manhã, nós temos o nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, com o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E quarta-feira, o nosso querido irmão e amigo Alexandre Santos, fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral. E, no caso, isso é durante a manhã. À noite, nós temos o nosso irmão Zé Soares, amanhã, a partir das 19 horas. No sábado, nós teremos um programa com a turma da evangelização, o nosso irmão Marcos, da Federação Espírita Brasileira, Marquito, nosso Marquito, a nossa irmã Irandê, aqui de Natal, representando a CRESUL, o nosso irmão Elidon, representando a CRENatal, e a nossa querida Licaia, a Fada Magrinha, representando a CRENorte. Então, a Juventude em Ação e a Educação Espírita para a Infância. Esses assuntos serão abordados sábado, a partir das 19 horas. E fechando a nossa programação do domingo, nós teremos com o seu Juvenal Tavares e Dona Lola,
Seu Juvenal Tavares, se a senhora não sabe, minha menina, está fazendo 98 anos, mais 2 anos, ele é um homem secular. Ele é uma memória viva aqui do Espiritismo no Rio Grande do Norte, e ele vai falar sobre a transformação para o homem de bem. E ele trabalha hoje, atualmente, lá no Recanto Espírita Alta de Souza, em Lagoa do Mato, em Macaíba. E por isso, nós voltamos à nossa irmã Mari Neves para que ela possa, com a sua verve, encerrar o nosso programa na noite de hoje, o programa Espírita Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz. Querida, somos todos ouvidos. Eu quero, antes da prece, fazer um registro de dedicar também esse momento, além dos queridos Emmanuel e Chico Xavier, 3 espíritos vinculados à sua região, que estão desencarnados, pessoas assim que eu tive a oportunidade de conhecer, tive amizade, carinho, que é a doutora Messia, o Armando Tomás e o doutor Vitor Ronaldo Costa, que esses espíritos recebam no seu coração o esforço de estarmos juntos, relembrando essa proposta do cristianismo redivivo nas terras brasileiras, conectando as regiões em torno da mensagem do Evangelho redivivo. Maravilha. E para encerrar, né, você está me dando a oportunidade de fazer a prece, é isso? É isso. Aí você não tem uma mensagem? Eu não vou fazer a leitura da mensagem, eu gostaria de fazer a prece de Abigail, lá do Paulo Estevão. Pode ser? Por favor. Pode. Essa prece, ela me toca muito ao coração. E nós vamos dedicar essa prece aos que estão sofridos, os que estão enfermos, os que estão desesperançosos nessa onda de pandemia, para que encontrem alento, os que estão recém-desencarnados, né? Então, chamada prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, que embora a miséria amarga, no pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor e do mal. Que nos últimos instantes, Senhor, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Essa prece é de Abigail, e eu rogo a Jesus que ela se transforme em fluidos de esperança, de alegria e de paz para nós, para a estação a rádio Estação da Luz, a Web Rádio Estação da Luz, todos que edificam esse canal de comunicação, e que todos aqueles que no coração estão sentindo a vontade de aumentar o seu compromisso com Jesus, aumentar a força do amor e da esperança em dias melhores. Gratidão por essa oportunidade, que Deus nos abençoe ricamente, nos concedendo a alegria, a paz e o entusiasmo para todas as horas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e já queremos ver a possibilidade de marcar para agosto. Vamos ver aí na sua agenda um novo horário. Não se preocupe, não, que eu vou aperrear você, nem se preocupe. Não mandei fazer a coisa boa para ele ficar gostando. Então, meus amigos, muito obrigado. Nós estamos encerrando agora o programa Estação da Luz. A gente volta à programação normal. Amanhã, 8 horas da manhã, Amadeu Ferreira, com o programa Nos Domínios da Mediunidade. E à noite, a estreia de José Soares, aqui falando sobre os livros, os 2 primeiros livros, Parnaso de Alentume e Cartas de uma Morte. Então, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite e paz com Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Gratidão.